capítulo 67. A Igreja de Laodiceia. A mensagem à Igreja de Laodiceia é uma impressionante acusação e é aplicável ao povo de Deus no tempo presente. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Apocalipse 3, versos de 14 a 17. O Senhor nos mostra aqui que a mensagem a ser apresentada a seu povo, pelos pastores a quem ele chamou para adverti-lo, não é uma mensagem de paz e segurança. Não é meramente teórica, mas prática em todo particular. O povo de Deus é representado na mensagem aos laodiceanos como em uma posição de segurança carnal. Estão a gosto, acreditando-se em exaltada condição de realizações espirituais. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu. Que maior ilusão pode sobrevir ao espírito humano que a confiança de se acharem justos quando estão totalmente errados? A mensagem da testemunha verdadeira encontra o povo de Deus em triste engano, todavia sinceros em seu engano. Não sabem que sua condição é deplorável aos olhos de Deus, ao passo que aqueles a quem se dirige se lisonjeiam de achar-se em exaltada condição espiritual. A mensagem da testemunha verdadeira derriba-lhes a segurança, com a assustadora acusação de seu verdadeiro estado de cegueira, pobreza e miséria espiritual. O testemunho tão incisivo e severo não pode ser um engano, pois é a testemunha verdadeira que fala e seu testemunho tem de ser correto. Difícil é os que se acham seguros em suas realizações e que se acreditam ricos em conhecimento espiritual receber a mensagem que declara acharem-se enganados e necessitados de todas as graças espirituais. O coração não santificado é enganoso, mais do que todas as coisas, e perverso. Jeremias 17, verso 9. Vi que muitos se estão lisonjeando de ser bons cristãos, os quais não têm um raio de luz de Cristo. Não têm por si mesmos uma viva experiência na vida religiosa. Necessitam de profunda e completa obra de humilhação de si mesmos diante de Deus, antes de experimentarem sua verdadeira necessidade de diligente e perseverante esforço para obter as preciosas graças do Espírito. Deus guia seu povo passo a passo avante. A vida cristã é uma contínua batalha, marcha contínua. Não há descanso dessa luta. É por meio de constante e incessante esforço que mantemos a vitória sobre as tentações de Satanás. Estamos como um povo triunfando na clareza e força da verdade. Somos plenamente sustidos em nossos pontos de fé por avassaladora quantidade de claros testemunhos escriturísticos. Carecemos muito, porém, da humildade, paciência, fé, amor e abnegação, vigilância e espírito de sacrifício bíblicos. Precisamos cultivar a santidade da Bíblia. O pecado domina entre o povo de Deus. A positiva mensagem de repreensão aos laodiceanos não é acatada. Muitos se apegam às suas dúvidas e a seus pecados acariciados, enquanto se encontram em tão grande engano que dizem e sentem que não necessitam de nada. Pensam que não é necessário o testemunho do Espírito de Deus em reprovação ou que não se refere a eles. Esses estão na maior necessidade da graça de Deus e de discernimento espiritual, para que descubram sua deficiência no conhecimento das coisas do Espírito. Falta-lhes quase todos os requisitos necessários ao aperfeiçoamento do caráter cristão. Não têm um conhecimento prático da verdade bíblica que leva à humildade de vida e à conformidade de seu querer com a vontade de Cristo. Não estão vivendo em obediência a todos os reclamos divinos. Não basta meramente professar a verdade.
Todos os soldados da cruz de Cristo obrigam-se virtualmente a entrar na cruzada contra o adversário das almas para condenar o erro e sustentar a justiça. A mensagem da testemunha verdadeira, porém, revela que terrível engano pesa sobre nosso povo, o que torna necessário dirigir-lhe advertências para o despertar da modorra espiritual e o estimular para uma ação decidida. Em minha última visão, vi que mesmo esta decidida mensagem da testemunha verdadeira não cumpriu o desígnio de Deus. O povo continua a modorrar em seus pecados, continuam a se dizer ricos e que não necessitam de nada. Muitos indagam, por que são feitas tantas reprovações? Por que nos acusam continuamente os testemunhos de desvios da fé e de ofensivos pecados? Nós amamos a verdade, estamos prosperando, não temos necessidade desses testemunhos de advertência e reprovação. Examinem, porém, esses queixosos o próprio coração e comparem sua vida com os ensinos práticos da Bíblia. Humilhem a alma diante de Deus, deixem que a graça divina lhes ilumine as trevas e as escamas lhes cairão dos olhos e compreenderão sua verdadeira pobreza e miséria espiritual. Sentirão a necessidade de comprar ouro, que é a fé e o amor puros, vestidos brancos, que é um caráter imaculado, purificado pelo sangue de seu querido Redentor, e colírio, a graça de Deus, a qual lhes dará claro discernimento das coisas espirituais e indicará o pecado. Essas realizações são mais preciosas que o ouro de Ofir. A causa da cegueira espiritual. Foi-me mostrado que a maior causa de o povo de Deus se achar agora nesse estado de cegueira espiritual é o não receberem a correção. Muitos têm desprezado as reprovações e advertências que lhes foram feitas. A testemunha verdadeira condena o estado morno do povo de Deus, o qual dá a Satanás grande poder sobre eles neste tempo de espera e vigilância. Os egoístas, os orgulhosos e os amantes do pecado são sempre assaltados por dúvidas. Satanás tem a habilidade de sugerir dúvidas e suscitar objeções aos incisivos testemunhos enviados por Deus, e muitos julgam ser uma virtude, um sinal de inteligência de sua parte, ser incrédulos, questionar e sofismar. Os que desejam duvidar terão suficiente margem para isto. Deus não se propõe a remover toda ocasião para a incredulidade. Ele dá provas que devem ser cuidadosamente estudadas com espírito humilde e dócil, e todos devem decidir em face do peso da evidência. A vida eterna é de infinito valor, e custar-nos-á tudo quanto possuímos. Foi-me mostrado que não damos o devido valor às coisas eternas. Tudo quanto vale a pena possuir-se, mesmo neste mundo, tem de ser conseguido com esforço, com os mais penosos sacrifícios às vezes. E tudo isto simplesmente para obter um tesouro perecível. Seremos menos voluntários para resistir às lutas e fadigas, para fazer diligentes esforços e grandes sacrifícios, a fim de alcançar um tesouro de imenso valor, uma vida que se prolongará como a do infinito. Custar-nos-á o céu demasiado. A fé e o amor são áureos tesouros, elementos de que há grande carência entre o povo de Deus. Foi-me mostrado que a incredulidade nos testemunhos de advertência, animação e reprovação está afugentando a luz do povo de Deus. A incredulidade fecha-lhe os olhos, de modo que se acham ignorantes de sua verdadeira condição. A testemunha verdadeira assim descreve a cegueira deles, e não sabe que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Apocalipse 3:17. Está se desvanecendo a fé na próxima vinda de Cristo. Meu Senhor tarde virá. Não se diz apenas no coração, mas exprime-se também em palavras e ainda mais decididamente nas obras. A insensatez neste tempo de espera está embotando os sentidos do povo de Deus quanto aos sinais dos tempos. A terrível iniquidade que predomina requer a máxima diligência e o testemunho vivo, a fim de manter o pecado excluído da igreja. A fé tem estado a decrescer assustadoramente e só mediante o exercício pode ela aumentar. No surgimento da terceira mensagem angélica, os que se empenhavam na obra de Deus tinham alguma coisa a arriscar, tinham sacrifícios a fazer.
Começaram esta obra em pobreza e sofreram as maiores privações e dificuldades. Enfrentaram decidida oposição, o que os impelia para Deus em sua necessidade